Isaías, capítulo número 6, é o texto que vai conduzir-nos aí nesse tempo de reflexão, de pregação da palavra do Senhor. Isaías, capítulo número 6, eu farei a leitura dos versículos 1 a 8. Você acompanha aí a leitura bíblica na sua Bíblia, por favor. Isaías 6, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos ter uma palavra de oração uma vez mais? Senhor, como é bom estarmos na Tua casa para juntos celebrarmos ao Teu nome. E a Tua palavra, lida diante de nós, renova, Senhor, em nossa alma a esperança de ouvir-Te, de aprender um pouco mais a partir do Senhor. Faz assim, Pai, ensina a gente, fala ao nosso coração, toca a nossa vida, transforma-nos, Deus, pela Tua palavra. É assim que oramos, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Oramos, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom, os textos para o domingo de hoje, no calendário litúrgico da igreja ao redor do mundo, convocam o povo de Deus para uma reflexão sobre o chamado para a missão, sobre o chamado para caminhar com Deus, para ouvir a sua voz e segui-lo, andar com Ele. A gente acabou de ver isso no texto do Evangelho, quando Jesus chama pescadores para que não fossem mais apenas pescadores de peixe, mas também se tornassem pescadores de homens. É assim no texto do apóstolo Paulo, é assim também no texto do profeta Isaías que nós acabamos de ler. E esse chamado, meu irmão, minha irmã, ao contrário do que a gente se acostuma a pensar muitas vezes, ele não é especificamente para gente especial, para gente bem acabada, para gente contrário. Não é? Esse chamado é para todo tipo de pessoa. E esse chamado, como a gente vê aqui no texto do profeta Isaías, ele implica pelo menos 2 olhares. 2 olhares. Aí eu quero perguntar para você. Não é? Eu pensei de começar aqui com essa pergunta, mas vou fazer agora. Não é? Essa pergunta, será, meu irmão, minha irmã, que você tem enxergado bem? O Davi já falou que não. A gente vai até ter que levar ele no oftalmologista, viu, Sara? Será que eu tenho enxergado bem? E eu não me refiro apenas às miopias e astigmatismos, que nos perseguem ao longo da nossa caminhada e conforme a idade vai chegando, parece que é meio que inescapável. A gente vai ter que pensar em alguma coisa nesse sentido. Não, porque o que esse texto mostra para a gente é que a gente precisa enxergar
A idade vai chegando, parece que é meio que inescapável, não é? A gente vai ter que pensar em alguma coisa nesse sentido. Não, porque o que esse texto mostra para a gente, não é, é que a gente precisa enxergar, visualizar, olhar, perceber a nós mesmos. E não apenas a nós mesmos, mas Deus também. Na verdade, Deus em primeiro lugar. Porque, pensa comigo, é bem verdade que a gente vive num mundo assim de superexposição, não é? A gente vive num mundo em que a nossa vida está o tempo todo sendo exposta, e às vezes nos mínimos detalhes, né? Há aí uma espécie de grande irmão, não é? Tomando conta de mim e tomando conta de você, vendo os nossos passos, o que fazemos, o que comemos, aonde nós tiramos as nossas férias e por aí vai. Não é? Basta fazer aquele plim no nosso telefone, que a gente já fica ansioso. Por mais paradoxal que pareça, às vezes a gente parece que não está enxergando bem. Parece que a gente não enxerga a verdade diante de nós. Eu estava ouvindo um sermão há um tempo atrás, estava vendo até com a Bianca, do CTPI, que é uma conferência para plantadores de igreja do ano de 2019. E na palavra do reverendo Renato Margo, que é pastor ali em Sorocaba, no interior de São Paulo, ele falava de uma conversa que ele teve com um amigo, também pastor, que havia se divorciado, né? A esposa dele havia traído ele, o havia abandonado, e ele tinha se divorciado. E aí ele confidenciava ali ao reverendo Renato, dizendo, sabe, Renato, é claro que me entristece e me incomoda o fato dela ter me traído, da gente ter, o nosso casamento não ter ido bem, mas eu me ressinto muito também. Eu me ressinto muito também de não ter percebido que pouco a pouco, a minha lembrança desse relato, ele disse, eu simplesmente não enxerguei. Eu não vi que ela, pouco a pouco, se afastava de mim. Ao contrário do profeta Isaías. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, no texto do capítulo 6, você vai ver mais de uma vez que o profeta vê, que o profeta enxerga. E ele enxerga não apenas a Deus, mas ele enxerga ele mesmo, né? Então, como a gente sempre faz, eu vou aqui fazer algumas observações ao texto, para a gente entender aqui qual é o período que a gente está, o que está acontecendo, quem é o Isaías, e aí, com a graça de Deus, vamos recolher do texto algumas lições. Mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza. A gente está no profeta Isaías, né, que é assim, um dos mais famosos profetas do texto bíblico. Ele é aquele que tem a profecia mais longa, são 66 capítulos que ele escreve, ele é longa, são 66 capítulos que ele escreve, ele é o profeta que mais escreveu e é um dos que mais fala também sobre o Messias, sobre aquele que era a esperança de Israel. Não é à toa que ele é conhecido, por exemplo, como profeta messiânico. Ele está ali no século 8 antes de Cristo. O período histórico aqui em que ele faz esse relato é ali pelo ano 740 antes de Cristo. E a gente consegue assim uma boa precisão nesse período, exatamente porque ele fala, ele dá informações aqui para a gente. Por exemplo, ele fala no ano da morte do rei Uzias. Então há muito registro histórico sobre esse período. E aí um dado interessante da vida dele é o seguinte: ele era um profeta do reino do norte. Nessa altura do campeonato, o reino de Israel estava dividindo, né? Reino do sul, reino do norte e reino do sul, perdão. E ele vivia em Jerusalém e era de uma família assim muito influente, muito influente. Inclusive há uma tradição rabínica que fala que ele era sobrinho do rei Amazias, né? Não dá para a gente confirmar isso, mas o fato é que ele era de uma família muito influente. E ele poderia tranquilamente ter seguido ali uma carreira diplomática no palácio, né, cuidar ali das terras ou algo parecido da sua família, mas esse chamado que ele recebe aqui no texto do capítulo 6 do seu livro transforma a sua vida. Muda a sua vida, de modo que ele dedica os 40 anos seguintes da sua caminhada. Ele é um profeta muito longevo, considerando o período da história, para falar do Senhor, para falar do caminho seguro que é andar com Deus, aliás, do verdadeiro caminho de esperança, porque veja, a esperança e a segurança de Israel, ela não estava, por exemplo, num exército forte.
que é como muita gente pensava naquele período. Não basta que a gente tenha e a segurança de Israel, ela não estava, por exemplo, num exército forte, que é como muita gente pensava naquele período. Não basta que a gente tenha um exército poderoso, não é, que a gente vai estar bem. A esperança do povo de Israel, a segurança do povo de Israel não poderia estar, por exemplo, num rei muito capaz, num governante muito consciente, não é capaz de grandes estratégias, não. A esperança de Israel precisava estar, e esse é o moto, vamos dizer assim, o cerne da pregação de Isaías, em Deus, na sua palavra, no seu poder. Né? E aí essas duas visões que o Isaías tem, transformam a vida dele. Né? Essa visão que ele tem de si mesmo e essa visão que ele tem de Deus. E isso, meu irmão, minha irmã, certamente pode mudar a minha vida e a sua vida também. Por isso eu quero continuar perguntando, como que você tem se enxergado? É sobre esse tipo de visão que eu me referi agora há pouco. Não apenas como que você tem se enxergado, mas como você tem enxergado Deus. Como você tem percebido Deus na sua caminhada, na sua vida, na sua família, na sua história? Porque veja, vamos ver como é que isso se dá no texto com o Isaías. O Isaías, em primeiro lugar, ele vê o Senhor. Está muito claro isso no texto, a gente acabou de ler. Não apenas o relato que o Isaías faz, mas a beleza com que ele faz também. Eu gosto muito do reverendo Eugene Peterson, e ele tem uma Bíblia que ele traduziu, que chama A Mensagem. E aí na tradução da mensagem, na introdução da mensagem, ele fala assim sobre o Isaías, Carol. Ele diz o seguinte: para Isaías, as palavras, elas são aquarelas, melodias, cinzéis para criar a verdade, beleza e vontade, para desfazer pecado, culpa e rebeldia. Veja, Isaías não se limita a transmitir a informação, ele cria visão, ele passa a revelação, ele suscita fé. É um poeta no sentido mais fundamental, um criador, tornando Deus presente e fazendo dessa presença algo indispensável. Isaías é o profeta poeta por excelência do povo de Deus. E você já leu, se você já leu o livro, vai perceber isso. E esse é exatamente um dos textos em que isso acontece. Quantas vezes a gente já não se maravilhou com esse relato extraordinário dessa visão que o Isaías tem? Quantas vezes eu já me coloquei nessa... Já pensou? Você vê Deus, Isabela? Assentado no seu alto e sublime trono. É claro, meu irmão, minha irmã, que é uma visão simbólica da maneira como isso poderia compreender, e da maneira como eu e você também hoje podemos compreender. Mas compreender o quê? Compreender o quê? Em primeiro lugar, essa visão que o Isaías tem de Deus mostra para o Isaías e mostra para mim e para você hoje também que Deus está vivo. Deus está vivo. Como assim, Diego? Olha o texto aí. Que esse é o primeiro contraste que a gente encontra no texto. O Isaías vê Deus quando? No ano de quê? No ano da morte do rei Uzias. O rei, meu irmão, minha irmã, está morto. O soberano, o poderoso, o governante, aquele que assina o decreto e nada pode ultrapassar esse decreto, está morto. E Deus, o decreto está morto. E Deus está o quê? Deus está vivo. Deus está vivo. Não apenas está vivo, mas está reinando, soberano, atuando, agindo, falando, revelando-se ao profeta. O Isaías ele não precisava se preocupar com a morte do rei, porque logo outro tomaria o seu lugar. Na verdade, como ocorre com todos os soberanos, como ocorre com todos os governantes, por mais competentes que eles sejam, eles não são eternos. Eles se levantam e eles caem, mas Deus, vai dizer o salmista no Salmo 146, no versículo 10, o Senhor reina para sempre. O teu reino, o teu rei, ó Sião, reina de geração
em geração. Deus reina para sempre, porque Ele está vivo, meu irmão, minha irmã. E aí eu pergunto, continuo a perguntar, a gente tem visto Deus assim? Vivo? Continuo a perguntar, a gente tem visto Deus assim? Vivo? Atuante? Falante? Se revelando? Apontando o caminho? Renovando a nossa esperança? Mas não apenas isso, Ele vê esse Deus vivo, poderoso, preenchendo os espaços, presente. Como assim, Diego? Continua lendo o texto aí comigo. Ele fala que Deus está assentado sobre um alto e sublime trono. Não é isso que ele vê? Ele está assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, é um símbolo para o reinado dele. Ele tem controle sobre a história, ele tem controle sobre a história de Israel, ele tem controle sobre a história do Isaías, é claro, ele tem controle sobre a minha e a sua história. Ele está vestido de uma forma, não é, que a sua roupa enche o templo. Enche o templo. E esse é um símbolo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Olha no versículo 4 que há uma fumaça que enche a casa. Na verdade, ele vai dizer que toda a terra está cheia da sua glória, porque não há um lugar, meu irmão, minha irmã, que Deus não esteja presente, que a sua glória não seja sentida, que o seu poder não tenha alcance, que a sua palavra não ordene. Deus está presente. Deus está presente. Você já deve ter ouvido, por exemplo, uma frase do Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, ele viria a ser primeiro-ministro da Holanda no início do século passado. No ano de 1901, ele se torna primeiro-ministro da Holanda. 20 anos antes disso, em 1880, ele que foi um dos fundadores da Universidade Livre de Amsterdã, que está lá até hoje, ele faz um discurso. E nesse discurso tem um momento em que ele contrasta o poder humano, que existe, é claro que o poder humano existe, mas ele contrasta esse poder humano com o poder de Deus. Aí ele diz assim: das outras partes, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame meu. Não clame meu. Ele reina, Ele ocupa os espaços, Ele está presente. Aí eu pergunto, será que nós temos enxergado Deus assim? Será que nós temos percebido Deus assim, por exemplo, poderoso para agir em nós? Para agir através de nós, nas circunstâncias da nossa vida, presente, apesar de nós, apesar das nossas imperfeições, apesar, por exemplo, da nossa falta de fé, apesar da nossa falta de percepção. O próprio Isaías diria, um pouco mais à frente, no capítulo 64, no versículo 4, nossa falta de fé, apesar da nossa falta de percepção. O próprio Isaías diria, um pouco mais à frente, no capítulo 64, no versículo 4 do livro dele, ele fala: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Ou seja, os nossos sentidos não puderam capturar um Deus além de ti que trabalha, que age por aquele que nele espera. Talvez uma outra pergunta aqui que nos caiba bem seja: em quem nós temos esperado? Em quem você tem esperado? Onde você tem colocado a sua esperança? Então Isaías, ele vê Deus que está vivo, ele vê um Deus que é todo poderoso, mas não apenas isso. Ele vê também, veja no versículo 3, ele nosso momento de contrição, fazendo exatamente essa indagação. É como nos colocarmos, como falarmos com um Deus que é 3 vezes santo, que é santo, santo, santo. Você sabe, meu irmão, minha irmã, que no hebraico, na língua hebraica, não tem superlativo. Não tem. Então você não vai ver em hebraico, por exemplo, antiquíssimo, belíssimo, santíssimo. Por isso a língua hebraica ela vai utilizar exatamente a repetição para enfatizar alguma coisa. Então você vai ver Jesus falando em aramaico, por exemplo, que era uma língua decorrente ali do hebraico. Em verdade vos digo. Ou seja, ele está enfatizando. Você vai ver o Eclesiastes falando o quê? Vaidade de vaidade.
vaidade de vaidade. Aqui é um exemplo clássico de um superlativo. Não é? Deus é aquele que é santíssimo. Aquilo que é impuro, aquilo que é misturado, aquilo que não é santificado. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto aqui. O Ridderbois, um comentarista bíblico, comentando esse texto do profeta, ele diz o seguinte: olha, a santidade de Deus, na linguagem do Antigo Testamento, indica que ele é separado do mundo pecaminoso. E aqui a gente já começa a pensar em alguma coisa interessante, porque sem dúvida a sua majestade, a sua elevação acima da criatura está incluída na santidade dele, mas a ênfase se dá na oposição ao pecado. Isso se torna claro com o fato de que quando Isaías contempla a santidade do Senhor, ele toma consciência do seu próprio pecado. Veja, a santidade de Deus é tão impactante para o Isaías, demonstrando que ele e Deus estão em patamares diferentes, estão em realidades diferentes, que ele fica ali em patamares diferentes, estão em realidades diferentes, que ele fica literalmente desesperado, Letícia. Ele grita aqui: ai de mim. Ai de mim, mas eu já vou falar sobre isso. Chama atenção até mesmo o fato dos anjos cobrirem o seu rosto, porque nem os anjos podem contemplar essa santidade de Deus. E aí eu pergunto uma vez mais: será que a gente tem enxergado Deus assim? Porque veja, meu irmão, minha irmã, a gente falava sobre isso no estudo bíblico da última sexta-feira agora. A gente corre um risco muito grande. Talvez, vou dar o exemplo aqui da nossa igreja. Quando você entrou pela primeira vez aqui no templo, e você viu os vitrais, e você viu os lustres, você viu a cruz, você pode ter pensado: meu Deus, que igreja linda, não é? Que lugar bonito, que aconchegante, né? E isso encantou você. É muito comum a gente ouvir isso quando as pessoas vêm pela primeira vez. A igreja é linda e tudo mais, né? Mas aí você voltou no domingo seguinte. E aí você voltou no outro domingo. E voltou na terça, aí veio aqui na quinta. E com o tempo, com o costume, com o hábito, ficou comum. Ficou normal. E de repente você só lembrou dos vitrais agora porque eu falei. Porque você já está aqui há tanto tempo que você se acostumou. E a gente corre esse risco com Deus. De se acostumar, por mais estranho que pareça, de se acostumar com o sagrado. De se acostumar, por mais estranho que pareça, de se acostumar com o sagrado. É mais um sermão, é mais um culto, é mais uma música, é mais uma oração. A gente vai perdendo essa dimensão que o meu professor no seminário, ele chamava de dimensão do assombro. Essa dimensão aqui que eu estou diante do Deus que é 3 vezes santo. Por isso eu pergunto: será que nós temos percebido Deus assim? Ou meio que a gente se acostumou com a presença e com a palavra dele? E aí essa visão da santidade de Deus, essa visão do poder, da presença de Deus, essa visão do Deus que está vivo, está atuando, está presente, elas mudam a vida do profeta Isaías. E aí qual é o resultado? Meu irmão, minha irmã, é que o Isaías, ele vê a ele mesmo. Olha aí o versículo 5. A visão que o Isaías tem de Deus permite que ele se enxergue a si mesmo. Ele diz, versículo 5, ai de mim, estou perdido, deu ruim, já era. Porque eu sou homem de lábios impuros, que é uma maneira bonitinha, uma maneira arrumada, rebuscada de dizer: eu sou pecador, eu estou frito, deu ruim geral para mim. Porque não apenas eu sou pecador, mas eu também habito no meio de um povo pecador. E os meus olhos viram o Rei. Os meus olhos viram
o rei, né? Vou perguntar mais uma vez aqui. O que será que nós temos visto quando a gente olha para Deus? Nesse sentido da palavra, tem gente, por exemplo, desde sempre, que não é que vê em Deus uma oportunidade de ganho financeiro. Aliás, eu ouvi isso hoje, uma vez mais. Um indivíduo que abriu uma igreja com o objetivo único e exclusivo de ganhar dinheiro. Eu ouvi isso hoje, de um amigo. Tem gente que vê isso. Uma oportunidade de se ver livre dos problemas, das dificuldades, das lutas. Não é? Será que é isso mesmo que Deus serve? Como o reverendo Cid falou agora pela manhã, não é? Será que é tipo um gênio da lâmpada que a gente esfrega, Caio? Não é? E aí esfrega, seja lá o que tiver que esfregar, né? E puxa ali dele os desejos que a gente quer? Ou será que a gente tem, como Isaías aqui no texto, como Pedro, no texto que nós acabamos de ler agora, não é? Nos tomado de vergonha, de um sentimento que nós acabamos de ler agora, não é? Nos tomado de vergonha, de um sentimento de indignidade, porque é assim que nós somos. Pecadores indignos da graça e da presença desse Deus que é 3 vezes santo. E aí o que a gente aprende na palavra de Deus, ao contrário do que muitas vezes a gente imagina, é que o convite da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, não é assim que a partir do momento que a gente ouve o chamado e passa a caminhar com Deus, a nossa história passa a ser assim, uma caminhada incólume, de vitória em vitória, de triunfo, em que tudo dá certo, a gente vai vencendo os pecados e a nossa vida é maravilhosa. Nós somos perfeitos? Não, não é isso. Aliás, a palavra de Deus está cheia de exemplos de gente que nutria relacionamento com Deus e ainda assim tinha os seus erros, as suas falhas, os seus pecados. Não, as falhas, os seus pecados. Não. A caminhada com Deus, ao contrário, ela é um convite para que a gente cada vez mais tome consciência de quem nós somos, da nossa dependência de Deus, para que a gente seja capaz de fazer isso que Isaías fez. Senhor, ai de mim, quem sou eu? Quem é a minha família para que eu me case com a filha do rei? É o que o Davi fala. É o Saulo no chão, caído, gritando, Senhor, Senhor, desesperado, porque Deus falou com ele e ele viu a Deus, assumindo, eu sou o maior dos pecadores. A gente vê isso no texto. Apesar da nossa indignidade, Deus nos chamando o jovem apavorado, né, ele assume que ele está perdido, que a vida dele acabou. E aí, de repente, né, me ajuda aí, Diácono Michel, que eu sei que você é craque nisso, num plot twist. É isso mesmo, Isabela? Num plot twist. Né? O que é isso? É uma virada na história. É uma virada na história. A gente vê isso no livro, na série, nos filmes, e aqui no texto acontece a mesma coisa. Num plot twist, né, o serafim vem até ele. E ele que achava que estava perdido, agora tem o seu lábio tocado por uma brasa. O pecado dele é perdoado, a iniquidade dele é tirada. E ele agora não apenas desfruta de um relacionamento com Deus, como ele também participa da missão. É o que a gente vê no versículo 8. Deus chama, né? E Deus faz isso comigo e com você hoje ainda. Ele nos chama em primeiro lugar, a gente vê no versículo 8. Deus chama, né? E Deus faz isso comigo e com você hoje ainda. Ele nos chama em primeiro lugar a perceber o nosso pecado, o nosso estado de carência, de necessidade, de perdição, mas também nos chama a perceber que mesmo Santíssimo, Ele vem até nós. Ele se envolve na nossa história, purifica, perdoa o nosso pecado e nos chama para fazer parte da sua missão. E é aí, meu irmão, que Jesus faz toda a diferença. É aí que Jesus faz toda a diferença, porque em Cristo, o Deus Santo, separado, justo e bom, Ele se faz carne, Ele se torna humano, Ele assume a nossa
humanidade. Ele assume a nossa humanidade. A Tish Warren, lá no seu Liturgia do Ordinário, ela fala isso. Não é? Ela fala o seguinte: por causa da vida, da morte, a vergonha do corpo, não é? E no final das contas a vergonha do pecado, que Adão e Eva não podiam cobrir com as folhas da figueira, foi resolvido permanentemente em Cristo Jesus. A vergonha de Adão e Eva, a vergonha de Isaías, a vergonha de Pedro, a minha vergonha e a sua vergonha são superadas pela encarnação de Cristo. É por isso que Jesus encarnou também, para que a gente pudesse ver Deus, para que a gente pudesse se ver a nós mesmos. Porque o chamado de Deus, meu irmão, minha irmã, ele é para todo tipo de pessoa. Ele é para todo tipo de pessoa, independente da nossa história, independente do nosso ponto de partida, né? Deus não chama a gente porque a gente já está pronto, porque a gente já alcançou, porque a gente já se resolveu, não. Antes Ele convida a gente exatamente para um olhar real, verdadeira, né? Em primeiro lugar de Deus, dele mesmo, do seu poder, da sua santidade, da sua presença, de nós mesmos também, do nosso pecado, da nossa miséria, da nossa necessidade e claro, de Cristo, da sua obra salvadora, da sua morte, da sua ressurreição. Por isso, se eu comecei perguntando se você está enxergando bem, né, eu termino perguntando: para onde você tem olhado? Será que você tem olhado? Será que eu tenho olhado para Deus? Para mim mesmo? E se eu tenho olhado, o que eu tenho visto? Eu e você vamos ter uma excelente oportunidade agora de exercitar a nossa visão, tomando parte da mesa do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a sua palavra frutifique no seu coração. Amém?